Marcos capítulo 9, nós vamos ler uma história muito conhecida de todos nós. Semana passada eu conversei um pouquinho com vocês, aqueles que aqui estiveram, que assistiram pela internet. Se não estiveram, deixa eu dar 30 segundos de preview, de review, de revisando um pouquinho de como foi. Mas basicamente eu falei sobre o desafio, que é uma linha muito tênue. Por um lado, nós temos a necessidade de ter a nossa luz de Cristo brilhando lá fora, não é aqui dentro da igreja. Nós não podemos estar enclausurados aqui dentro da igreja. Em alguns ambientes evangélicos até se estimula que as pessoas não saiam, não consigam conviver, às vezes não conseguem nem conviver com a sua própria família, e que eles estimulam, não, tem que estar na igreja, viver na igreja. As pessoas elas acabam rompendo vínculos, isso é muito ruim, isso na verdade é nocivo, é mau, é danoso, é muito ruim. Então nós precisamos ter a nossa luz brilhando lá fora. Mas ao mesmo tempo eu falei de que às vezes nós estamos cercados de pessoas que o ambiente a qual nós estamos, sem nos darmos conta, ele começa a ser danoso para nós. Nós estamos lá fora com algumas pessoas, com alguns relacionamentos, e sem nos darmos conta, de repente nós estamos reproduzindo comportamentos que não são bons. Nós olhamos a ver frutos na nossa vida que não são bons. De repente vemos pessoas devagar, ou devagarinho, começando a andar centímetros, se desviando do caminho, que no primeiro momento não parece nada, mas depois de um tempo ele está totalmente distante. E a gente poder ter discernimento de saber, sabe o quê? Eu preciso dar um tempo a determinada relação, eu preciso parar de me relacionar talvez com essa ou aquela pessoa, eu preciso cortar talvez esse hábito que eu estou tendo, ou essa forma de envolvimento. Eu preciso recuar para que eu esteja bem, porque hoje talvez não estou emocionalmente bem para lidar com toda essa situação, porque ao invés de eu influenciar, eu estou sendo influenciado. Então a gente conseguir encontrar esse equilíbrio, ele é muito importante. E hoje eu quero continuar conversando com vocês sobre isso, sobre a nossa relação com o outro, a importância da nossa relação com o outro. E por que eu quero conversar sobre isso? Porque nós somos seres relacionais. Nós nos relacionamos o tempo inteiro com outras pessoas, nós estamos em contato com outras pessoas e nós precisamos fazer isso de forma saudável. Principalmente nós, que tivemos um encontro com Jesus, nós temos a responsabilidade de nos relacionarmos de forma saudável. Fala em Marcos capítulo 9, o verso 33, conta uma história muito massa. A história é a seguinte: chegaram a Cafarnaum, estando ele em casa, perguntou-lhes: que estáveis discutindo pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho tinham discutido entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todos. Lançando mão de uma criança, colocou no meio deles e, tomando-lhe nos braços, disse-lhes: qualquer que em meu nome receber uma criança como esta, recebe a mim. E qualquer que me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Eu gosto demais dessa história porque Jesus estava com os seus discípulos. Ele saiu para caminhar com os seus discípulos. Na verdade estavam voltando para casa. Jesus morava em Cafarnaum. Eles estavam voltando para casa. Não sei se Jesus ele estava: amei você sentado no tapete, muito obrigado. Você de trás lá não enxerga, a galera de casa também não. Mas eu falei de sentar no tapete, a galera que estava na cadeira, para o tapete, amei. Mas Jesus estava caminhando, não sei se ele estava na frente dos discípulos, atrás dos discípulos, mas ele não estava junto com os discípulos, ele estava caminhando distante e os discípulos estavam conversando entre si. Jesus percebeu que eles estavam conversando. Ele chega em casa, os discípulos chegam com ele, os 12, e ele pergunta: o que vocês estavam conversando ali? E eles ficam constrangidos, porque eles estavam conversando entre eles quem que era o maior entre eles. Olha esse papo: quem que é maior entre nós? Aí um diz: não, eu sou maior que vocês, segura a onda. Por quê? Porque lembra aquilo, ele já fez isso por mim, ele já fez isso por mim, eu já tive esse contato com ele e tal, eu sou mais assim com ele e tal, eu sou maior. A outra: não, eu sou maior, ele me escolheu primeiro, quem escolheu primeiro tem que ser um maior, então eu estou nessa barca aí primeiro, mano, então vocês não, eu sou o primeiro. A Cadinha vai: pois é, o cara escolheu ele primeiro, e agora como é que vai? E eles estavam nesse papo, querendo saber quem que era o primeiro. Olha isso, quem que é o primeiro? E Jesus olha para eles e diz assim: não. Deixa eu falar um negócio para vocês, gurizada. Se você quer ser o primeiro, tu vai ter que ser o último. Você vai ter que aprender a servir os outros.
Jesus nessa conversa com eles, porque na relação, e quando nós estamos em um grupo de relacionamento, quando nós estamos em um ambiente relacional, nós naturalmente fazemos uma leitura piramidal. Nós queremos saber quem que é o maior e quem que é o menor. E naturalmente nós temos pela nossa natureza pecaminosa, um anseio e um desejo de nos colocarmos em uma posição superior aos outros. E aí então nós queremos ser os caras. E se às vezes a gente está num ambiente onde tem alguém que a gente sabe que ele é mais cara que a gente, né, que ele é melhor do que a gente até reconhece, esse aí é o bichão, esse é o cara. Mas eu olho ao redor assim, mas eu sou melhor que aqueles outros ali. Eu tenho a necessidade de ser melhor que ele, eu tenho a necessidade de me colocar numa posição onde eu me sinto melhor, porque eu me sinto melhor sendo melhor que os outros. Eu me sinto bem sabendo que tem gente pior que eu, olha isso. Mas essa é a relação que nós temos em qualquer ambiente. Nós entramos em um ambiente e nós fazemos essa leitura, tá? A gente faz um scan assim, né? Dá aquela escaneada assim e a gente diz, tá, eu me posiciono mais ou menos aqui. E eu preciso achar alguém que seja inferior a mim. E se eu não acho ninguém, eu o desvalorizo. Ele funciona assim começa o bullying. Eu preciso ter alguém que seja inferior a mim, de alguma forma. Então eu descaracterizo o outro para que eu encontre em mim valor. Então eu desvalorizo o outro. Eu tenho essa necessidade de fazer isso com o outro, pela minha natureza pecaminosa. Jesus pega essa pirâmide, aonde colocavam ele lá em cima, e o resto querendo saber quem estava mais perto dele, e ele inverte essa pirâmide. E ele diz, o primeiro vai ser o último, e vai servir a todos. E ele começa então a dar uma lição para eles, dizendo assim, ó galera, não tem esse troço aí. No nosso reino, na relação que nós construímos com o outro, ela não é piramidal, ela não pode ser piramidal. Então eu inverto essa pirâmide e você vai ser servo de todos. Sacaram? Tá bom então, tá bom. E saíram vivendo, e começaram a viver, e Jesus começa a falar outras coisas. Ele fala de outros temas, fala de divórcio, abençoa as crianças, tem a experiência do jovem rico. E lá no capítulo 10 de Marcos, no verso 35, tem uma outra história. Olha que coisa legal. Deixaram passar um tempinho. 2 discípulos tiveram uma excelente ideia na cabeça deles. Mas eles tiveram uma ideia, que foi a seguinte. Verso 35. Então se aproximaram dele Tiago e João. Lembra de Tiago e João? Era o Pedro, Tiago e João no barquinho. Tira o Pedro, tira o barquinho, sobrou o Tiago e João. É esses dois aí. Filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. Olha os papos. Eles chegaram para Jesus e disseram assim, Jesus, eu vou te pedir um negócio, tu tem que dizer sim. Eu tenho uma raiva disso. Quando os meus filhos chegavam para mim e diziam assim, pai, eu preciso te contar um negócio, mas tu não pode ficar bravo. Tarde demais, já estou. Eu acabei de ficar bravo de tu dizer esse troço que eu não sei o que é. Mas tu deve ter batido o carro, bateu o carro, matou alguém, alguma coisa aconteceu. Por que não conta logo? Eu disse, não, eu vou te contar um negócio, tem que me prometer um negócio. Não pode ficar bravo, já estou, tarde demais já. Já fiquei bravo já. Então eles chegaram para Jesus, nos papos mais ou menos assim, eu vou te pedir um negócio, mas tem que dizer sim, tá? Digo, vai vir. E aí Jesus pergunta, tá, o que queres que eu te faça? Claro, porque ele quer que eu faça alguma coisa, não é do nada, quer que eu te faça alguma coisa. Olha eles, responderam eles, concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha os papos. Os caras não conseguiram aqui, mano, eles não conseguiram aqui, porque eles lá querem saber quem é que era o maior entre nós. Não tem esse troço, aqui não vai ter esse troço. Eles pensaram, mas nós não vamos ficar aqui o tempo inteiro, nós vamos morar no céu, e nós vamos ganhar dos outros 10. Eu não sei quem foi que teve a ideia, mas um dos dois teve a ideia. Não sei se foi João, se foi Tiago. Eu acho que foi João, suspeito eu. Por que suspeito eu? Porque João ele tinha umas manias estranhas. E eu vou explicar por quê. O João esse é o João que escreve o Evangelho de João. João, por exemplo, é aquele que a Bíblia chama de o discípulo amado. Lembra? Mas ele é só descrito de discípulo amado no Evangelho de João, que foi ele que escreveu. Olha isso. Ele tinha umas manias, cara. Ele tinha umas manias. Aí,
Aí ele disse, não, deixa para mim que eu sou amado. Eu me acho, pelo menos. Aí eu vou lá, deixa para mim, nós vamos conversar. Ô Tiago, cara, olha só, eu tive uma ideia. Nós vamos morar no céu. Nós vamos pedir para Jesus. E ele vai botar assim. Ele vai sentar num trono, deve ter outro trono lá, nós vamos sentar lá. Até porque Jesus disse que eles sentariam para julgar as nações e tal, que ele daria tronos, né? Sentariam com eles e tal. Aquela experiência do jovem rico, né? Que foi um pouquinho antes ali, no texto de Lucas ele fala disso, no texto de Marcos não, mas no texto de Lucas fala disso, que Jesus diz, olha, vocês sentarão comigo, né? em 12 tronos para julgar as nações. O cara teve uma ideia, então que o meu trono seja de um lado e o teu trono seja do outro, e nós vamos conversar. E chegaram para Jesus. O que eles pensaram? Eles pensaram assim, cara, nós vamos chegar lá. E quando chegar lá, nós já acertamos com Jesus. Os outros 10 vão chegar e vão dizer, uai, mas por que os dois sentaram aí, um aqui e outro? Por que dos dois? Aí Jesus vai responder um negócio mais ou menos assim, é que eles compraram o ingresso antecipado, né? Eles acertaram isso lá atrás já, né? Vocês mosquearam, os caras compraram antecipado, já está sentado, já tem cadeira VIP reservada para os dois, era a ideia deles. E aí Jesus olha para eles e diz assim, no verso 38, Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Jesus estava falando sobre a sua morte, que ele ia sofrer, o que ele ia padecer. E olha os caras disseram assim, mas claro que a gente pode, como é que a gente não pode? A gente pode qualquer coisa. E olha que é interessante porque João é o cara que acaba não sofrendo como os demais sofrem. Eu não lembro mais como é que Tiago faleceu, mas João foi o único que não morreu, não foi assassinado, ele morreu de morte natural. Padeceu o cão na ilha de Patmos, mas ele foi o cara que morre de morte natural. E Jesus, ele diz, cara, talvez vocês poderiam sofrer algumas coisas, ele fala um pouquinho ali. Mas o verso 40 ele diz, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-lo, é para aqueles a quem está reservado. Ou seja, Deus ele já separou isso, o Pai separou isso no coração dele, não sou eu quem vou fazer isso, não é vocês que vão comprar ingresso antecipado, é Deus quem vai colocar isso, é Deus quem vai estabelecer isso, é do coração de Deus e ponto. O verso 41, quando os 10 ouviram isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Claro, porque eles pensaram, os caras queriam passar a perna na gente, mano. Olha os malucos, velho. Os caras queriam já acertar lugar no céu. Há pouco nós discutimos aqui que vamos parar com essa brincadeira de quem que é o maior, quem que é o menor. Vamos parar. E os caras estavam bravos, ficaram muito bravos. E Jesus ele volta a falar sobre o mesmo tema que ele conversou lá atrás. E ele diz assim, verso 43, estou pulando alguns, mas entre vós não será assim, antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o que vos sirva, e quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus novamente ele repete um discurso dizendo assim, cara, nós existimos para servir, nós existimos para olhar para o lado, nós existimos para estar contribuindo com o outro, nós existimos para viver a nossa vida, viver sim, contribuir com a nossa casa, contribuir com a nossa família, ver a nossa família ser desenvolvida, mas não é só isso. A vida seria muito pouca se nós vivêssemos para poder viver bem. A vida ela é vivida quando nós conseguimos transbordar em favor do outro. Eu já falei há um tempão atrás aqui, quem estudou na faculdade deve ter estudado um negócio que a gente enjoa de falar, que é a tal da pirâmide de Maslow, né? Todo mundo, várias ciências estudam a tal da pirâmide de Maslow, mas ela começa a falar sobre alguns anseios, algumas necessidades do homem que ele vai buscando. Uma delas é a necessidade básica que tu vive para poder sobreviver. Quando tu começa a poder sobreviver, tu pula para um outro estágio, e aí tu começa então a buscar conforto, depois você começa a buscar, e vai subindo isso até a autoestima, e por último, Maslow diz que é a autorrealização. E nessa autorrealização ele diz o seguinte, que é um psicólogo, ele diz, nós encontramos a autorrealização, que é o topo da pirâmide, quando nós conseguimos transbordar para o outro. É quando nós paramos de olhar só para nós e nós começamos a transbordar para o outro. Jesus ele está ensinando isso. Ele está ensinando, cara, a nossa relação ela precisa ser voltada para o outro. Eu preciso transbordar para o outro. E para exemplificar isso,
de uma liderança servil ou de um relacionamento de servo, ele chamou uma criança. Ele puxa uma criança e diz: vocês têm que ser que nem essa criança. Se vocês receberem essa criança, vocês recebem a mim. Recebendo a mim, vocês recebem ao meu pai que me enviou. Ele pega a criança. E por que ele pega a criança? Ele não pega só a criança porque a criança é bonitinha. Ele não pega só a criança porque a criança é pura, o que de fato é verdade. Mas ele traz a criança porque nessa pureza ela se relaciona com o outro diferente. Quem aqui já foi pai ou é pai, né? E que teve, quer dizer, todo mundo que é pai teve a sua criança pequena, né? Ninguém pariu com uma criança de 20 anos, né? Pode ter adotado grande, não é verdade? Pode ter adotado. Mas normalmente, quando pegando então as crianças pequenininhas, é impressionante a facilidade que elas têm de fazer amigo, cara. Você vai nos lugares e você larga ela numa pracinha. Tu largou o pé na areia, ela faz... E ela já está com alguém. Ela já está brincando com alguém. É impressionante. Nós saímos esses dias, hoje aconteceu de novo, mas nós saímos esses dias para almoçar junto com a família do Robson. Tem a Samanta, que é a menorzinha. A Samanta está com 6. A Samanta, ela daqui a pouco sumiu, a Samanta. E nós estávamos na mesa ali, os maiorzinhos, a Nicole, o Luca ali, a gente conversando e tal, e a Samanta. E eu não estou acostumado aos filhos sumir. Quando some, eu fico preocupado, né? Os meus filhos hoje são adultos, eu fico preocupado. Ela, não, estava o Robson e a Raquel bem feliz da vida. Eu digo, e a Samanta? Deve estar por aí, porque eu estou acostumado, né? Deve estar por aí. Eu digo, não, mas peraí que eu vou ver esse troço. E eu saí a cata dela, eu digo, deixa comigo que eu vou achar ela. E eu saí a cata, cara. Era um restaurante que tinha um pátio nos fundos, assim. Cheguei lá, estava ela de mão dada com a guria. Eu digo, o que é essa guria? Minha amiga, que amiga? Olha isso. Que amiga. Não, eu conheci ali. Hoje nós fomos tirar umas fotos. O pai e a mãe fizeram 50 anos de casamento. A gente foi tirar umas fotos. Também fomos almoçar junto. Também tinha um negócio. E aí nós tirando foto ali. E ela estava brincando num outro lugar. Aí nós tiramos ela de brincar. Que ela estava já brincando num outro lugar lá. Tiramos. E ela foi tirar foto ali no pátio. E no pátio tinha um playground. Ela tirou a foto. Quando tirou a foto todo mundo ali e tal. Nós tínhamos que tirar uma outra foto ainda com todo mundo junto. Vamos tirar foto todo mundo junto. Tirou mundo. Ela tinha sumido. Eu digo, cadê essa Samanta? Olhamos, estava ela no playground lá atrás. Aí eu digo, vou lá chamar ela. Fui eu de novo lá chamar ela. Aí eu cheguei lá, tinha um gurizinho que devia ter uns 3 anos. E aí ela passou e já começou a me contar a história do menino. Ela ficou 30 segundos. Ela ficou 30 segundos, é sério, ficou 30 segundos fora e ela me começou a contar. Eu não entendi nada da história que ela me contou, mas ela foi me contando um monte de história do menininho. E ela saiu do playground e o menininho saiu correndo atrás dela, que a mãe teve que correr atrás do menininho. Porque as crianças se relacionam assim. E por que elas se relacionam assim? Porque elas não estão preocupadas se o cara é branco, se o cara é preto, se o cara é azul, se o cara tem graduação, se ele não tem graduação, se ele tem conhecimento. Ele não tem nada. Ele só quer saber de um negócio. Tu está disposto a brincar comigo? Deu match. Se tu estiver disposto a brincar comigo, nós já se acertamos. É o que eu preciso de ti, que tu esteja disposto a brincar comigo. Está disposto? Best friend forever, né? Nós vamos ser amigos para sempre, mano. Nós vamos ser amigos para sempre e já era. Porque a gente se encaixou, a gente se deu conexão ali nesse negócio aí. Eu tentei achar um vídeo, eu não consegui achar esse vídeo. Eu procurei, é um vídeo antigo, mas eu achei lindo demais. Eu queria passar ele para vocês, eu não consegui encontrar. Mas é um vídeo de 2 crianças que deviam de ter uns 4 anos, 2 meninos. Um bem branquinho e um bem pretinho. Não sei se alguns de vocês talvez tenham visto esse vídeo. E eles querem enganar a professora. E aí eles combinam de trocar o boné, porque um usava boné. Ele falou o seguinte, eu vou te emprestar o meu boné, e tu bota o boné e tu vai, e a professora vai achar que sou eu. Olha isso. E por que ele, na pureza dele, cara, ele não vê diferença. Na cabeça dele não tem diferença. Ele é o cara que ele gosta de mim, eu gosto dele, e nós se gosta e já estamos nisso aí já. Porque o que ele precisa é alguém que queira brincar com ele. Quer brincar comigo? Nós vamos brincar então. Então nós vamos se divertir, nós vamos brincar. Jesus traz a criança e diz assim, cara, a gente não pode olhar de cima para baixo ninguém. Não cabe a nenhum de nós temos condições de olhar de cima para baixo ninguém.
Quem é você para achar que você é alguma coisa? Se você quer ser o primeiro, então eu vou te dar uma... Seja o último. Seja o último. Considere o outro superior a você mesmo, o que Paulo fala. Seja o último, seja servo. Se debruce em favor do outro, sirva o outro. Seja como as crianças que, cara, não tem preconceito algum. Ela olha para o outro, não importa se o cara tem, se não tem, se ele tem dinheiro. Eu não olho pela conta bancária dele, eu não olho a cor do cabelo dele, eu não olho a cor da pele dele, eu não olho nada. Nada, eu me relaciono com ele. Eu já falei outras vezes aqui, nós precisamos nos relacionar através da cruz de Cristo. E você já deve ter tido essa experiência quando você viaja, está longe de casa e encontra alguém que diz que é cristão, não parece que é da família da gente, de cara, dá vontade de dar um beijo no maluco, de cara, que massa, velho, encontrei alguém que é crente, e a gente se conecta, tem uma comunhão, porque entre nós tem um negócio chamado cruz de Cristo, e eu vejo ele através da cruz, e eu me relaciono com ele através da cruz, e aí então eu consigo me debruçar por ele, eu tenho comunhão com ele, porque eu não estou olhando para ele por quem ele é, porque eu nem conheço, eu estou olhando a ele através da cruz de Cristo. Quando eu vou servir alguém que não conhece a Jesus, Jesus disse o seguinte, sabe, todas as vezes que você fizer isso a um desses pequeninos, você faz a mim, ou seja, todas as vezes que eu vou fazer algo a alguém que não conhece a Jesus, eu estou fazendo a Cristo, o Cristo que nele ainda não habita, mas que poderá habitar uma vez que eu servi-lo através do Cristo que próximo dele está, e que eu o encontrarei, quando me debruço sobre ele, quando eu me debruço sobre essa pessoa que precisa de mim, que não conhece a Cristo, mas quando eu me debruço sobre ele, eu encontro a Jesus, e eu encontrando Jesus nele, que ele não o conhecia, provavelmente ele depois disso, o conhecerá. O problema é que nós estamos vivendo numa sociedade cada vez mais sectária, cada vez mais individualista, cada vez mais fechada em si mesmo, e cada vez mais menos relacionamentos. Cada vez mais nós restringimos os nossos relacionamentos, cada vez mais nós nos fechamos, alguns por segurança, né? Não dá para a gente estar abrindo a casa para todo mundo que a gente não conhece, a gente acaba tendo que restringir algumas coisas, a gente precisa, obviamente com sabedoria, não estou negligenciando isso tudo, mas muitas das vezes, não é por esse o real motivo. A razão pela qual nós temos dificuldade de relacionar com o outro é porque eu não quero. Eu não quero me relacionar com o outro, porque me relacionar com o outro me demanda tempo, me relacionar com o outro me demanda sacrifício, me relacionar com o outro me demanda sair da minha zona de conforto e me debruçar em favor do outro. Isso me demanda, e eu não quero. Eu já estou cansado de tantas coisas que eu faço na vida, ter que ainda cuidar do outro, ter que ainda me debruçar em favor do outro, eu não quero. Ter que ajudar alguém, eu não sei se eu quero. E muitas das vezes nós usamos a seguinte desculpa: é que eu sou tímido. Eu sou tímido, eu não sou um cara que me relaciono. Meus irmãos, olha isso. Em Apocalipse 21, Jesus ele diz o seguinte: os tímidos, os incrédulos, os adúlteros, os feiticeiros, eles não herdarão o reino dos céus. E ele coloca os tímidos numa categoria de pecados bem sérios assim. E aí tu fica pensando assim, rapaz, eu vou para o inferno agora só porque eu sou introvertido? Não. Ser introvertido é uma coisa, timidez é outra coisa. A raiz da timidez, na verdade, é o orgulho. Não entendi, Anderson, eu lhe explico. Orgulho significa soberba, significa você achar mais do que os outros. Timidez. O Covid faz com que a gente fique esquecido. É verdade. Faz 2 anos que eu peguei Covid, mas... E a idade, tem 2 coisas que está pesando, é a idade e o Covid. Bota no Covid. Timidez é, na verdade, a vergonha de se expor, quem você realmente é. Eu tenho vergonha de expor quem eu realmente sou. E, na verdade, isso é orgulho. Porque eu tenho a vergonha de me expor quem eu sou, é que eu não quero. De fato, talvez, nessa estrutura hierárquica, ficar mais embaixo. É orgulho. Então eu não me exponho a uma relação. Porque se eu me expor
e eles vão me hierarquizar, e eles vão ver quem eu sou, eu vou ficar embaixo, então eu fico na minha. É orgulho. A razão pela qual me impede de me relacionar com o outro, muitas das vezes, debaixo da bandeira timidez, é orgulho, e por isso que João coloca lá em Apocalipse, timidez como um dos grandes pecados, porque na verdade ele está falando de soberba, e Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. A raiz disso ela é muito ruim. E o que isso tem a ver, Anderson, com a gente? Porque eu não estou entendendo onde tu quer chegar. Eu vou te dizer onde eu quero chegar. Falando entre nós aqui como família CTF. Eu sei que tem uma galera que está nos visitando hoje, e sejam bem-vindos, uma honra enorme ter cada um de vocês. Mas falando da nossa realidade, cara, nós temos dificuldades, muitas das vezes. Estou falando de nós aqui, na nossa casa. Nós temos dificuldades de olhar para o lado e de estender a mão para o lado. Às vezes temos dificuldade de trazer alguém, por exemplo, para dentro do nosso GF, que é o nosso ambiente onde nós vivemos. Nós temos dificuldade de trazer. E por que nós temos dificuldade de trazer? Porque esse cara novo quebra a dinâmica do nosso ambiente. A gente já gosta de estar junto ali. A gente se curte estar ali. Então pegar alguém que é totalmente estranho e trazer ele para dentro, ele quebra a dinâmica. Ele quebra a forma que o grupo está acostumado a conversar, ele quebra a forma que o grupo se relaciona. Então eu gosto de ficar no meu grupinho, não traz ninguém, o nosso grupo é bom assim, não mete ninguém, e a gente não olha para o lado. E aí termina um culto, por exemplo, que nem aqui, e a gente acaba conversando com as mesmas pessoas sempre, e que não tem problema, é muito legal a gente conversar com as mesmas pessoas sempre, mas às vezes tem alguém do lado ali, cara, que ele está precisando de uma mão estendida, e a gente não consegue ver, e a gente não percebe, porque a gente não está procurando perceber. A gente não está preocupado em perceber isso. Eu sei que hoje está cada vez mais difícil, tem uma galera que veio, falávamos antes no culto ainda, antes de começar o culto, tem uma galera que chegou no meio da pandemia, cara, que a gente não conseguiu conhecer, que a gente não conseguiu ter relacionamento e as restrições nos impedem pra caramba, a gente só vê metade de vocês, né? A gente não consegue ver o rosto inteiro e é ruim isso, é ruim, não aguento mais, vai ser outro papo. A gente tem algumas coisas que tem dificuldade desse tempo, mas sim, cara, nós, e aí de novo falo, família CTF, nós temos um problema, nós temos dificuldade de olhar para o lado. Nós temos dificuldade de ver a necessidade do outro, de identificar a necessidade do outro, de ir ao encontro do outro e perguntar: quem tu é? Qual é teu nome? Do que se alimenta? Cara, a gente tem tido dificuldades, mas Jesus ele nos ensina e diz: cara, sabe qual é o problema? O problema é a estrutura hierárquica, é vocês acharem que estão melhor. Não, ele inverte a pirâmide e ele diz: cara, seja servil, olha para o lado, se dedique em favor do outro, se debruça em favor do outro, ama o outro, sirva o outro. Cara, mas vai quebrar a minha dinâmica. Vai quebrar, já aviso, já vai quebrar já. Vai mesmo. Ele vai incomodar, vai. Vai ser desconfortável, vai. E é por isso que nós precisamos aprender a nos relacionar com os outros. Porque nós não nos relacionamos só porque o cara é gente boa. Porque Jesus diz: isso aí os outros fazem também. A gente se relaciona com o outro pela cruz de Cristo que está entre nós. Nós nos relacionamos com o outro pelo Evangelho de Cristo que nos resgatou e que nos motiva a nos debruçar em favor do outro. Como consequência da nossa fé, como encontro que eu tive com Cristo que me impulsiona, que eu não consigo ser uma fé customizada só para mim, fechada em mim mesmo. Ela não dá, a fé cristã não dá, é outra religião que você está vivendo. A fé cristã é uma fé relacional. Ela é relacional com Deus e ela é relacional com o outro. E nessa expressão de relacionar com o outro, esse João aqui, que aprendeu, e eu sou apaixonado pelos livros de João, ele diz: cara, tu diz que ama Deus e tem dificuldade de se relacionar com o outro, eu acho que até que tu está mentindo, porque cara, não tem como tu amar a Deus a quem não vê e odiar o teu irmão a quem vê. Para eu poder amar Deus de verdade, ela vai ser expressa na minha relação com o outro, porque Jesus me impulsionou a isso. O meu anseio nessa noite
da gente compartilhar nos minutos que nós temos é de nós podermos de fato construir uma comunidade saudável, uma comunidade que se aproxime o máximo possível do que Jesus espera de nós, de ser uma igreja que olha para o lado. Não só aqui, o que aqui é importante também, não só no final de um culto ou antes de um culto, não só aqui, o que é importante e precisamos, carecemos, mas não só aqui, seja no seu GF, seja no círculo de amigos que você tem, seja nas relações a qual você está. Olha para o lado e procure encontrar o Jesus que talvez ainda não habite nele, mas que todas as vezes que você fizer a um desses pequeninos, você o fará a Cristo. Procure encontrar esse Cristo na vida do outro. Fazendo isso, acredito eu que cada vez mais caminharemos de forma sólida, em passos importantes, a nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero orar com você nessa noite. Eu pedi que você feche seus olhos. E eu gostaria de orar por dois grupos de pessoas. O primeiro deles é de todos nós, aonde não escapa um que está aqui, que é aprendermos mais, crescermos mais e nos debruçarmos em favor do outro. Nisso não escapa ninguém. Estamos todos neste grupo. Mas o primeiro grupo que eu queria orar, ou o segundo grupo na minha sequência, mas o primeiro que eu quero orar, talvez seja o grupo daqueles que entraram aqui nesse lugar, carecendo, necessitando de algo, e nós, como família CTF, não fomos capazes de identificar isso em você, não fomos capazes de reconhecer a sua necessidade, talvez pela nossa soberba, de acharmos que, cara, como eu estou bem, tenho meu grupo, tenho minha família está salva, minha família vai na igreja, e eu não olhar para o lado, cara. E talvez você veio aqui várias vezes, participou de um culto, foi embora, e nunca alguém de nós chegou para você e disse: e aí, como é teu nome? O que te alimenta? E se porventura você é uma dessas pessoas, antes de eu orar por você, eu gostaria de lhe dizer, por favor, nos perdoe. Nos perdoe por não termos sido sensíveis e maduros o suficiente de morrermos para nós mesmos, de podermos ir ao teu encontro, na tua necessidade. Nos perdoe, por favor. Assim como todos, estamos em um processo de crescimento, desejosos cada vez mais de nos tornarmos semelhantes a Jesus. Mas ainda cometemos alguns erros e eu sei que esse é um deles. E por isso nos perdoe. E se porventura você se encontra nesse lugar, eu quero encorajar você. Se nós não o enxergamos, por alguma razão nós não te vimos na tua necessidade, por alguma razão nós te ignoramos, venha ao nosso encontro, nos procure e diga: cara, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que tu ore por mim, eu quero estar perto
Eu quero poder me sentir parte da família, me ajuda. Venha conversar com a gente, seja comigo, com os outros líderes, converse com a gente. E diga, cara, hoje, vocês não me viram, mas eu estou aqui. Me ajuda a te ajudar. Eu quero orar com vocês. Você que está em casa, eu quero orar contigo. Que nós possamos nos assemelhar cada vez mais a Jesus. Pai, eu oro, Senhor, nessa noite. Primeiro, Senhor, te peço perdão pela nossa soberba. Te peço perdão, Senhor, pelo orgulho que está enraizado dentro de nós. Que nos sentimos satisfeitos pelo fato de nós estarmos bem e não nos preocupamos com a necessidade do outro. Não nos preocupamos, Senhor, com a chaga do outro, a dor do outro, a angústia do outro. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa. Perdoa, Senhor, a nossa cegueira espiritual de não amar como Tu amou, de não nos entregar como Tu se entregou. Perdoa-nos. Pai, eu oro por cada um dos Teus filhos que aqui está. Que nós possamos, Senhor, nos assemelharmos a Ti. E que possamos crescer cada vez mais em devoção, em entrega, mas em semelhança a Ti. Que sejamos pessoas que refletem a Cristo, a presença de Cristo, a graça de Cristo, e que a nossa luz possa brilhar por onde estivermos, por onde passarmos. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, vem sobre cada um de nós. Abençoa, Papai, aqueles que em casa estão. Que a Tua graça os alcance, e que mesmo distantes possam ser tocados e abençoados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Menos de
Obrigado, Jesus, porque Tu, Senhor, nos ama e porque, Senhor, Tu sabe o nome de cada um de nós. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia.